Olá pessoal, estamos de volta para mais uma semana. Estamos já encerrando o curso praticamente e o último tópico que nós vamos ver são soluções de EDOs via séries de potências. Essa é uma forma prática de conseguir soluções aproximadas de EDOs, principalmente aquelas EDOs cabeludas que a gente não consegue um truque, uma solução analítica. A gente sempre consegue um polinômio de quarto ou quinto grau que aproxima nossa solução ao redor de um ponto. Portanto, vamos começar falando um pouquinho sobre séries de potências, principalmente a série de Taylor e as propriedades de séries de potências, e depois como a gente vai resolver uma EDO usando elas. Pense então que você tem uma curva qualquer, um gráfico qualquer de uma função, e você tem um ponto de interesse seu. Então você não está realmente tão interessado em tudo ao redor de todos os pontos, mas quer saber o comportamento ao redor desse ponto. A gente sabe, ou deveria saber, que a reta tangente, que é a primeira derivada, ela expressa uma reta que é a melhor aproximação linear possível da função naquele ponto. Mas é claro que se você realmente quiser precisão, vocês podem ver que um pouquinho mais longe desse ponto aqui, esta reta tangente, esta função, ela deixa cada vez menos de ser linear, ela começa a entortar, ela se diferencia da reta à medida que a gente se afasta do ponto. Mas além da reta, a gente poderia a princípio usar a segunda derivada e conseguir uma equação de grau 2, um polinômio de grau 2, para aproximar a função. Por exemplo, essa parábola tortinha, se você olhar, aqui com o tempo, ela tem um comportamento muito mais parecido com a função. E assim por diante. Por exemplo, se você considerar a função seno de t, aqui expresso por este gráfico preto, ele é aproximado por polinômios aqui ao redor do zero, primeiro de grau 1, que é essa reta vermelha, depois de grau 3, que é a reta laranja, depois de grau 5, que é a curva amarela, e assim por diante. Aqui são polinômios de graus ímpares por um bom motivo. E existe uma forma sistemática de você conseguir essa aproximação. E essa é chamada de série de Taylor. Então, só entendendo bem, dada uma função f e um ponto x0, a gente quer um polinômio de grau m que aproxime bem essa função. Ou o melhor polinômio que aproxime bem essa função. E o que o Taylor nos diz é que a melhor aproximação, o melhor polinômio de grau 1 é dado assim. Então f de x é bem aproximado pelo valor dele em x0, mais a diferença do x menos x0 vezes a derivada em x0. E se isso não for suficiente, você pode usar a segunda derivada em x0, veja que esse ponto é bem fixo, vezes a diferença entre x e x0 ao quadrado, veja que já virou um polinômio de grau 2, e continuando assim. Se você quiser de grau 3, aí você usa a derivada terceira em x0, dividido por 3 fatorial, vejo que 2 e 2 fatorial, 2 fatorial também é igual a 2, né? Então aqui poderia ser um 2 fatorial, e aqui um 1 fatorial. E se você chegar até aqui, dá um polinômio de grau 3, e assim por diante. E aí existe este fato fantástico, que você pode seguir com esse polinômio quantos termos você quiser. Em geral, você pode ir até o infinito. E mais mágico ainda é que para várias funções, para realmente muitas funções, e essencialmente todas as funções que você conhece, quando você vai até o infinito, considera todos os termos ao mesmo tempo, essa aproximação vira uma igualdade. Só para fixar mesmo o que significa ali, escrevo de novo os primeiros termos. Então, o que isso aqui significa é que você está somando
primeiro o termo zero, então aqui é 0ésima derivada, quer dizer que a função só. 0 fatorial é 1. Então a função dividido por 1 vezes alguma coisa elevada a zero. Uma coisa elevada a zero também é 1. Então o 0ésimo termo n igual a zero, isso aqui. N igual a 1 é a primeira derivada, dividido por 1 vezes x menos x0. O n igual a 2 é a segunda derivada, dividido por 2 fatorial, vezes x menos x0 ao quadrado. E assim por diante. Por exemplo, uma série fácil de calcular é a da função f de x igual a e a x ao redor do x0 igual a zero. Então, o que o Taylor nos diz é que e a x é igual a, primeiro termo, zeroésimo, é simplesmente o valor de e a x em zero, então e a zero é igual a 1. Daí a primeira derivada de e a x, de novo, é e a x calculada em zero, de novo dá 1, vezes x menos zero. Isso aqui é simplesmente x menos zero igual a x, 1 sobre 1 é 1. Isso aqui simplesmente é x. O segundo termo vai a segunda derivada de e a x, que de novo é a x, calculado em x0, que é 0, dá 1, dividido por 2 fatorial, vezes x menos x0 ao quadrado. Então x menos 0 ao quadrado é simplesmente x quadrado. Então isso aqui fica x quadrado dividido por 2 fatorial. E assim em diante, você vai vendo que isso satisfaz algo desta forma, que normalmente é denotado assim, x a n sobre n fatorial. E vocês podem facilmente encontrar na internet várias séries de potências para várias funções e, por exemplo, elas às vezes têm relações com coisas que a gente viu no ensino médio. Por exemplo, esta primeira aqui é com a que é chamado uma série geométrica, né? A soma de uma série geométrica é isso daqui. As outras são simplesmente calculando as derivadas, certo? Então essa tabelinha aqui você encontra lá no nosso questionário. Você usa principalmente essa série aqui para resolver a questão 2, ok? Essa tabelinha está lá. E você pode fazer contas com séries de potências, como se você fizesse contas com polinômios. A menos o fato de que tudo que eu estou falando aqui para vocês é mentira, a menos que as séries converjam absolutamente. Mas, só por questões de fluidez da matéria, a gente vai elevar este fato técnico. E vamos nos ater mais às contas. De qualquer forma, no livro vocês vão ver lá que eles falam de convergência e tudo mais, porque, de novo, o que nós estamos fazendo, nós estamos assumindo que a série converge em algum intervalo que nos interessa. Bem, isso não é verdade. Por exemplo, se você for nesta série aqui embaixo e colocar x igual a 2, ela dá infinito. Enfim, para fazer contas, normalmente a gente escreve as séries assim. Então, suponha que você tem uma função que é escrita como uma série centrada em x0 e é dado por algum coeficiente a n. Normalmente a gente escreve assim, f de x igual a somatória de a n, x menos x0 a n. E uma segunda função dada por a série análoga, mas com coeficientes bns. Vejam que esse n e bn são simplesmente constantes reais, números reais para todo n. E se você quiser somar essas duas funções, é só você pensar o que você faria com dois polinômios. No caso de dois polinômios, aqui expresso assim, né? Se você deixar abrir um pouquinho a série, você vê isso direitinho. O que a gente vai estar interessado são os coeficientes de cada potência do x. Normalmente de x aqui é de x menos x0. Então, por exemplo, a potência 0 é a 0 mais b0. O termo 1 é a 1 mais b1. O termo quadrático é 2 mais b2. E assim por diante.
Em geral, é mais fácil escrever em notação de série a n mais bn é x menos x0n. Ou seja, o coeficiente do n de algum n fixo é exatamente a soma dos coeficientes daquela mesma potência, tá? Daquela mesma potência, a potência do x menos x0. E esse é um fato importante. Analogamente, a multiplicação por constante entra para dentro dos coeficientes, ou seja, o coeficiente da enésima potência vai ser c vezes o coeficiente original. E mais geralmente um produto você tem que pensar um pouquinho mais. Você tem que pensar assim, qual é o coeficiente livre que não tem x menos x0? Bem, para não ter nenhum fator x menos x0, só pode ser o A0 vezes o B0. Agora, para ter um fator linear, o que pode ser é o A0 multiplicado pelo B1 vezes x menos x0, ou o A1 multiplicado pelo B0. O A1 x menos x0 multiplicado pelo B0. Se envolver qualquer outro termo, você vai ter uma potência mais alta em x menos x0. Então a questão é quais são os termos que só envolvem a potência 1, os termos depois de multiplicado. Eu sempre pense assim, então os termos de ordem 2, de potência 2, se você multiplicar este polinômio infinito, né, por esse polinômio, como você consegue um termo de ordem 2? Por exemplo, se você multiplicar um termo de ordem 0 com um termo de ordem 2, dá um termo de ordem 2. Mas se você multiplicar um termo de ordem 1 com um termo de ordem 1, 1 mais 1 também dá 2. Por fim, se você multiplicar um termo de ordem 2 com um termo de ordem 0, isso também dá 2. Vamos fazer o termo de ordem de 3 também, só para fixar melhor. Então, o A0 multiplicando por quem que dá a ordem 3? Só com o B3, né? Aqui é termo de ordem 0 com termo de ordem 3. Podem pensar assim também, né? Então, o A0 já foi, o A1, termo de ordem 1, com que termo que vai dar a ordem 3? Então, ordem 1 mais ordem vezes ordem 2 dá a ordem 3, né? X menos x0 ao quadrado, x menos x0 ao cubo. O A2, para dar ordem 3, falta 1. Finalmente, de ordem 3 com de ordem 0. Se você pegar o termo de ordem 4, ele nunca vai virar um termo de ordem 3, porque por qualquer coisa que você multiplicar aqui, você nunca vai diminuir o grau. E assim por diante. Então, em geral, você escrever f de x vezes g de x como uma série de potência assim, com o termo geral Cn, esse termo Cn vai ser simplesmente a soma de todos os possíveis termos, onde a soma dos índices dá n. Isso supondo que esse índice K é exatamente relacionado ao termo x menos x0 AK, tá bom? E eu enfatizo isso por causa da próxima propriedade. Outra vantagem das séries de potência é que você sabe derivá-las. Novamente, isso necessita de convergência absoluta, para usar a propriedade que eu vou falar agora. Mas a gente está passando por cima disso. Se você pensar na série de potências como um polinômio mesmo, o polinômio como que a gente deriva? A gente deriva termo a termo. E é isso que a gente vai fazer. Então, você pode escrever assim a série de potências 0 mais... Então, derivada de constante é 0, né? Derivada A1x menos x0. Então, derivada aqui A1 é constante. Derivada de x menos x0 é 1. A2 é uma constante. Derivar x menos x0 ao quadrado. Cai o 2 para fora, deriva por dentro. Fica 2 vezes x menos x0. E assim por diante. Aqui cai o 3 e fica x menos x0 ao quadrado. Derivada de dentro dá 1. Em geral, se você escrever f' de x como uma série, derivando termo a termo, fica o n sai para fora, o n cai,
que fica aqui, derivada de x menos x0 é n, é derivado de fora, é derrubar n, vezes derivado de dentro. De dentro é x menos x0, derivado por x dá 1. E de fato, tudo isso funciona, a não ser no termo n igual a zero. No termo n igual a zero, ele simplesmente morre. Tá? Então esta somatória aqui é A1 mais A2 vezes x menos x0 vezes 2 mais A3 vezes x menos x0 ao quadrado vezes 3, assim por diante. Portanto, esta regra aqui, ela só funciona para n maior ou igual que 1. E como n igual a 0 ele morre mesmo, então a gente só soma do n igual a 1 em diante. Tá? Esse símbolo de somatório aqui diz que a gente está somando começando em n igual a 1 e indo até o infinito. Resumindo, a derivada de uma série de potência dá essa nova série de potência. Se você pensar um pouco, você conclui também que a segunda derivada é exatamente a derivada desses termos aqui, novamente para n maior ou igual que 1, porque no n igual a 1, o termo aqui ele fica constante, fica elevado a zero, e você não pode simplesmente aplicar a regra do tombo. E essas duas fórmulas são essenciais para a gente, se a gente quiser resolver uma EDO de segunda ordem. A fim de ilustrar como é a resolução de EDOs, vou resolver essa EDO, que a gente já sabe resolver por outros métodos, mas vamos fazer assim, por séries. Como que a gente resolve por séries, então? A gente primeiro assume que o y é dado por uma série de potência. A segunda coisa é a gente saber o ponto em que a gente está interessado de fazer essa resolução por séries de potências. Porque elas funcionam muito bem ao redor de um ponto, como eu mostrei lá naquela série. Apesar da função ser muito boa para todo ponto, a série em si dá pepino, peso para x igual a 2. E uma forma muito boa de ver isso, decidir isso, é usar através de um PVI, né? Então, se pedir um PVI, então esse aqui é o ponto que você está interessado de resolver ao redor dele. Vamos assumir então que y é dado por uma série de potências centrada em x0 igual a zero. Ou seja, esse x menos x0 aqui fica simplesmente x. Lembrando do slide anterior, a derivada e a segunda derivada ficam. Introduzindo estas informações na equação, a gente fica com e o que nós precisamos entender nesse momento é entender uma relação de recorrência entre os ANs. E como a gente vê isso, pensem novamente que tal do lado esquerdo é simplesmente um polinômio grandão, e um polinômio é igual a zero para todo x se todos os coeficientes derem zero. Daí a gente escreve assim, ó. Por exemplo, para o coeficiente x elevado a zero, ou seja, o coeficiente constante. Esse primeiro termo aqui, para o x dá zero, para o x ficar elevado a zero, o n tem que ser 2. Então aqui fica 2 vezes 1 vezes A2, menos, no segundo termo, para o x ficar elevado a zero, o n tem que dar 1. Então aqui fica 1 vezes A1, vezes o 2 que está aqui do lado de fora. E no terceiro termo, para o x ficar elevado a zero, o coeficiente tem que ser zero. E essa é a nossa primeira relação entre os coeficientes. E vale desde agora notar que a gente sabe quem é A0 e sabe quem é A1. Porque nós sabemos por causa disso aqui. Se o nosso y de x é dado por aquela somatória, isso significa que y de 0 é a somatória disso aqui. E esse termo aqui, de fato, não vai ser zero no n igual a zero, porque a gente está assumindo que essa potência, qualquer número aqui elevado a zero dá 1. Tá bom? A gente pode pensar assim, ou pode simplesmente pensar
que o termo A0 ele não está acompanhado de x nenhum. Enfim, o importante é que quando você calcula y de 0, isso dá A0. E no nosso caso aqui, por causa do nosso PVI, isso é 0, por causa do PVI. Também, se a gente olhar a primeira derivada em 0, a primeira derivada ela é dada por essa série de potências. E, novamente, o único termo não nulo aqui, que não tem um x que virou um 0 aqui para matar, é o termo n igual a 1, é o primeiro termo. Mas n igual a 1 é simplesmente o A1. E pelo nosso PVI, a gente quer que isso aqui seja. Então a gente conclui que, por causa do nosso PVI, A0 é 0 e A1 é 1. Colocando essa informação aqui, a gente conclui que 2A2 menos 2 é igual a 0, ou seja, A2 é igual a 1. Se nós considerarmos o termo x1, então aqui para dar x elevado a 1, o n tem que ser 3. No segundo termo, o n tem que ser 2. E no terceiro, o n tem que ser 1. Agora, aqui de cima, a gente sabe que o A2 é igual a 1. A gente sabe que o A1 é igual a 1. E substituindo, nós temos 6A3 menos 4 mais 1 dá 6A3 menos 3 igual a 0. Ou seja, A3 igual a meio. Para o x ao cubo, para você ter um x ao quadrado aqui, o n tem que ser 4. No segundo termo, o n tem que ser 3. E no terceiro, o n tem que ser 2. E novamente, nós sabemos que o A2 é igual a 1. Nós sabemos que o A3 é igual a meio. Portanto, fazendo as contas aqui, nós concluímos que 2A4 menos 2 é igual a 0. Ou seja, A4 é igual a 1 sobre 6. Também conhecido como 1 sobre 3 fatorial. No termo geral, se você quiser saber qual é o termo que acompanha o x elevado a k, para você ter um x elevado a k aqui, o n tem que ser k mais 2, porque aqui está subtraindo 2, né? Então fica k mais 2 menos 2 da k. No segundo termo, o n tem que ser k mais 1. E no terceiro termo, o n tem que ser ak. Se a gente for seguir a lógica que está aqui, isso aqui está nos indicando que o termo ak está com cara de ser 1 sobre k menos 1 fatorial. Se você fizer mais alguns termos aqui, x ao cubo, x à quarta, x à quinta, não é difícil, vocês vão ver que isso daqui vale. Agora, como que prova que isso daqui é verdade? Existe um método chamado indução. Então, é um método matemático bem simples, que eu acredito que se vê em matemática discreta, mas tem uma lógica bem simples. Ela diz o seguinte, que se você tem alguma regra que está valendo para todos os números inteiros, por exemplo, de 1 até k. Se você quer provar que vale para o k mais 1, você pode assumir que vale até o k, e assumindo que vale até o k, provar que vale para o k mais 1. Além disso, você tem que provar que vale para o 1, ou para o primeiro inteiro que você está usando. Isso é chamado de indução. Deixa eu fazer aqui para vocês entenderem. Então, suponha no nosso caso que a gente está acreditando que isso aqui vale para, que essa igualdade aqui vale para até AK mais 1. E supondo que isso aqui vale para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, K mais 1, eu vou provar que isso vale para K mais 2. Entendeu? Então, se você usar esse argumento que eu vou usar agora, a gente já provou que vale para 1, para 2, e se esse argumento valer, com esse argumento você prova para 3. Mas como a gente provou já para 1, 2 e 3, usando esse mesmo argumento, você prova para 4, porque você provou até o número anterior.
Entendeu? Então, supondo que a gente provou que isso vale até k mais 1, vamos mostrar que vale para k mais 2 usando esta informação aqui. Então, nós estamos assumindo, por hipótese, essas identidades aqui. Se você pegar a elevado a algum índice menor ou igual que k mais 1, vale que esse a é igual a 1 sobre aquele índice menos 1 fatorial. Tudo bem? Então, assumindo essa hipótese de indução, plugando essa informação aqui, a gente tem que AK mais 1, pela hipótese de indução, isso aqui é 1 sobre K fatorial. A gente tem que AK, pela hipótese de indução, é 1 sobre K menos 1 fatorial. E isso daqui a gente não sabe nada, né? Mas se a gente calcular aqui, 2K mais 1 sobre K fatorial mais 1 sobre K menos 1 fatorial, isso daqui dá exatamente. Então, para normalizar aqui, deixar o mesmo denominador, eu multiplico por K em cima e embaixo. E fazendo a conta aqui, esse menos 2K come esse Kzinho, fica menos K menos 2 sobre K fatorial. Esses dois termos aqui. Substituindo lá em cima, a gente conclui que K mais 2 vezes K mais 1 a K mais 2 igual a K mais 2 dividido por K fatorial. Cortamos o K mais 2 dos dois lados, passamos esse K mais 1 dividindo aqui, e a gente chega à conclusão que a gente queria, que é K mais 2 igual a 1 sobre K mais 1 fatorial. Ou seja, se nós soubermos que o A7 e o A8 satisfazem isso daqui, ou seja, o A7 é 1 sobre 6 fatorial e o A8 é 1 sobre 7 fatorial, com esse argumento aqui a gente conclui que o A9 é 1 sobre 8 fatorial. Mais uma vez, se a gente conclui que o A9 é 1 sobre 8 fatorial, a gente toma K igual a 9 aqui e segue inteirando, segue de forma repercussiva. Então, o A9 é 1 sobre 8 fatorial, o A8 é 1 sobre 7 fatorial, o A9 é 1 sobre 8 fatorial. Então, o A10, por esse argumento aqui, vai ser 1 sobre 9 fatorial. E depois a gente consegue o A11, o A12 e o A13. Então, esse argumento aqui prova que para qualquer K, isso aqui é verdade. Ou seja, a nossa série, a nossa resposta, o nosso PVI, ele é solucionado pela função yx de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n menos 1 fatorial x a n. Notem que eu estou somando do n igual a 1 porque a gente já viu que o A0 é igual a 0. E não só por isso, esta expressão aqui não faz sentido para n igual a 0. Se vocês quiserem, vocês podem colocar um x em evidência aqui. Pensar assim, que isso daqui é x vezes x a n menos 1 dividido por n menos 1 fatorial. Colocando esse x para fora, a gente ganha x vezes esta série aqui. E se vocês olharem o que é essa série é exatamente 1 mais x quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial. Ou seja, a nossa função y é x e elevado a x. E essa é uma observação bem válida. Notem que a expressão da série, como está escrito, não parece que essas séries são iguais, certo? Se você olhar para elas, elas não estão exatamente iguais. Mas o que você tem que ver sobre igualdade de série? Por que é que essas séries são iguais? Essas séries são iguais porque os coeficientes em cada potência de x, então se você vê do x elevado a 0 aqui, o coeficiente é 1. O x elevado a 1, o coeficiente é 1 também. O x elevado a 38, se você vê quem que está aqui acompanhando o x elevado a 38 e vê quem que está aqui acompanhando o x elevado a 38,
são o mesmo, apesar das séries estarem expressas de forma diferente. Inclusive, no livro, se vocês olharem, esta passagem aqui desta série para outra se chama deslocamento de índice. Se vocês quiserem manjar um pouco melhor de séries, que é uma coisa útil, porque no final das contas, se você tem uma coisa muito difícil de resolver, o que você vai fazer é resolver por séries. Então vocês podem ver no Boyce sobre deslocamento de índices. A gente não vai tratar aqui, assim como não vou tratar, pelo menos nessa semana de raio de convergência. Eu quero dar um conhecimento mais prático, vocês sentarem, fazer uma conta e resolver o MDO. Portanto, só para finalizar, não há necessidade, a nível de EDO, a nível de aproximação, não há necessidade de você andar, passar daqui para cá. Tudo bem? Não há necessidade, normalmente, de você reconhecer quem é exatamente essa função, até porque nem sempre dá. Isso nem sempre é possível. E eu vou fazer mais um exemplo para vocês verem isso. Como segundo exemplo, vou fazer a chamada equação de Airy. Aqui eu não vou colocar nenhum dado inicial, mas eu vou querer resolver esta equação ao redor do zero. Então, com uma série centrada no zero. E o que eu vou querer fazer aqui é usar isso daqui, usar a equação dada e as propriedades de séries para encontrar uma fórmula de recorrência nos ANs. Então, sabendo o A0 e o A1, eu vou querer saber todos os ANs. Então, como que a gente vai fazer isso? Bem, tem que usar a equação, né? Lembrando então que a segunda derivada do y, ela vai ficar com esse termo aqui. Então, plugando aqui, assumindo que o nosso y satisfaz isso, nós temos que esta série menos x a n é igual a zero. E lembrando que esse x multiplicando aqui, isso aqui é como o produto de duas séries. Mas é algo muito simples, né? Passar esse x aqui para dentro, multiplicar termo a termo, e o que fica é, ao invés disso aqui, fica a n x a n mais 1. E assim começamos. Então, se a gente quer entender o termo x a zero, quem está acompanhando o x a zero, bem, para esse coeficiente aqui dar zero, o n tem que ser 2. Então a gente ganha aqui 2 vezes 1 vezes A2 menos. Aqui para esse coeficiente ser zero, o n teria que ser menos 1. Mas menos 1 a gente não está somando. Então esse termo aqui não entra no x a zero e a gente acaba com zero. Ou seja, se 2 vezes A2 é igual a zero, A2 tem que ser zero. Se a gente procurar agora quem acompanha o x elevado a 1, para isso aqui da x elevado a 1, n tem que ser 3. Então 3 vezes 2 a 3 menos o x ser 1 aqui, o n tem que ser 0. Então para isso aqui dá 0, a gente conclui que o A3 é igual a 1 sobre 3 vezes 2 a 0. Eu vou deixar nesse formato assim, não em 3 fatorial, de propósito. Agora, quem acompanha o x ao quadrado, isso aqui para ser x elevado a 2, o n tem que ser 4. E ali o n tem que ser 1. E a gente conclui que o A4 tem que ser 1 sobre 4 vezes 3 a 1. Se você olhar o x ao cubo, aqui o n tem que ser 5, ali o n tem que ser 2. E o que é interessante, porque aqui vai aparecer o A2 agora, e o A2 a gente já tem informações sobre ele. O que nos dá informação muito interessante é que o A5 é igual a 0. E só para vocês entenderem o que está acontecendo, estou relacionando a nossa equação, ela relaciona o valor AK com o valor A
com 3 índices indo para frente, deslocados para frente. Então, o A0 vai ser relacionado com A3. E se vocês olharem o próximo termo aqui, o A3 fica relacionado com o A6. E o A6, se vocês forem para o XA7, fica relacionado com o A9. E assim por diante. A9 com A12, A12 com A15 e por aí vai. E aqui vai ficar assim, então a gente fica com A6 igual a 1 sobre 6 vezes 5 A3, só que o A3 a gente já sabe quem é, o A3 fica 1 sobre 3 vezes 2 A0. Então A6 é 1 sobre 6 vezes 5, pulou 4, 1 sobre 3 vezes 2 A0. O A9, se vocês fizerem uma conta similar, fica 1 sobre 9 vezes 8, vezes 6 vezes 5, vezes 3 vezes 2, A0. O A12 vai ficar 1 sobre 12 vezes 11, vezes 9 vezes 8, vezes 6 vezes 5, vezes 3 vezes 2, vezes A0. Então é o índice, 1 menos o índice, pula 1, é o que dá, menos 1, pulou 7, 1, menos, anda mais um para trás, anda mais um para trás, pulou, mais um para trás, mais um para trás. Então, 12 vezes 11, pulou 10, 9 vezes 8, pulou 7, 6 vezes 5, pulou 4, 3 vezes 2. E se vocês olharem o A4, que depende do A1, você também vai ver que o A7 está relacionado com o A4, o A10 está relacionado com o A7, o A13 está relacionado com o A10, o A16 com o A13 e assim por diante. Analogamente, o A5 está relacionado com o A2, que está relacionado com o A8, que está relacionado com o A11, que está relacionado com o A14. O interessante aqui é que a gente sabe que o A2 é 0, então se isso aqui dá 0, o A5 dá 0, se o A5 dá 0, o A8 dá 0, se o A8 dá 0, o A11 dá 0, e assim por diante. Ou seja, se você ver aqui, isso daqui é um múltiplo de k mais 2. Sempre que você pegar um múltiplo de 3 mais 2, desculpa, é um múltiplo de 3, onde k? Isso daqui, esses termos sempre vão dar 0. Então essa série é bastante interessante. Ela é dividida em 3 famílias, digamos assim, 3 sequências, uma dependendo do A1, uma dependendo do A0 e outra que simplesmente dá 0. É claro que eu esqueci os termos aqui, x. Mas como vocês podem ver, os termos de potências múltiplas de 3, o 0, o 3, o 6, o 9 e o 12, eles ficam acompanhados por esse tipo de índice, acompanhados por esse índice vezes o A0. Os termos que são múltiplos de 3 mais 1, ou seja, os termos cuja potência você pode dividir por 3 e resta 1, como o 1, o 4, o 7, o 10, assim por diante, eles ficam multiplicados pelo A1, além desse tipo de índice. E os termos são múltiplos de 3 mais 2 são simplesmente nulos. Então isso aqui vai ser o A0 vezes uma série de potência, mais o A1 vezes uma outra série de potência, mais 0. E apesar de que você não precisa escrever as soluções desta forma aqui, nesse primeiro momento, você não está sendo cobrado disso, viu? Isso dá para ver o quanto que as condições iniciais, que é o que influencia o A0 e A1, influenciam na solução. Ou seja, se você pegar a solução da condição inicial com A0 igual a 1 e A1 igual a 0, essa daqui é a sua função.
você pegar a condição inicial que dê 1 a 0 igual a 0 igual a 1 igual a 1, essa é a sua solução. Certo? Essas são chamadas de funções de Ayer de primeira e segundo tipo. Elas têm alguma motivação física que vocês podem procurar na internet. Então, normalmente as nossas fórmulas de recorrência, elas têm alguma tendência assim, que elas repercutem, a regra faz alguma informação em algum A repercutir para outros As. Então aqui a informação que você tenha em algum AK, ele repercute para o AK mais 3. Se essa potência no X aqui fosse diferente, você ia ver que ia repercutir para um AK diferente. Tá bom? E assim que você resolve a equação. Então vejam bem o que vocês precisam entender como fazer essa conta, abrir esta série aqui, né? Você assume que esta é a sua solução. Vocês têm que entender como fazer essa conta e a partir dessa conta aqui encontrar índice por índice. Então sempre pensem assim, né? Que a gente quer zerar o coeficiente de cada potência do x. Então, se eu somar este polinômio grandão aqui com este polinômio grandão aqui, qual coeficiente é o do x 7.477? Ah, tá. Então, para isso aqui dá 7.477. Precisa de tal número. Nessa parte aqui, quem contribui com o coeficiente 4.777 é tal número. Ah, tá. Então eu tenho esta igualdade para esse coeficiente. Tudo bem? Não é verdade que esse coeficiente aqui vai ter qualquer relação com o índice aqui no A. Tá bom? Isso não é direto, assim, o zero não precisa ter relação com o zero. Assim por diante, ok? Por exemplo. Mas sempre vai dar uma regrinha para vocês fazerem. Tudo bem? Então, tentem encontrar esta relação de ocorrência, essa interação, que vocês vão bem, vocês vão entender bem a matéria. E em uma das perguntas do questionário não tem uma relação de ocorrência simples, clara, e você não precisa dela, você só precisa de algum termo baixo, né? É pedido só o A5, por exemplo. A outra questão do questionário, vocês devem entender um pouquinho disso daqui. Tudo bem? Anotem suas dúvidas e entrem em contato comigo. Participem da aula se tiverem dúvidas, ou pelo menos escrevam para que eu grave em aula o que vocês precisarem. Tá bom? Senão eu estou assumindo que vocês estão sabendo tudo ou copiando tudo. Espero que não seja o segundo. Ok? Até mais. Bons estudos.